Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, com muita honra e satisfação pela Tribo Concurso, para mais um momento aqui com você, ao vivaço, pelo canal da Tribo Concurso, agora para a gente discutir um pouco sobre a disciplina, né, História do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos do Rio Grande do Norte, resolvendo algumas questões. E por que concurso da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Norte está se aproximando, o edital batendo a porta a qualquer momento, banca organizadora já escolhida, já definida, está aí aparecendo na tua telinha o Instituto Avalia, e precisa que seja dito, né, que o Instituto Avalia, com todo respeito, né, não é lá uma das bancas organizadoras mais tradicionais e de maior expressão, de maiores, né, dentre as maiores de expressão no nosso país. Não é, tá? O Instituto Avalia, que é lá do Paraná, né, a sede deles é em Maringá, no Paraná, na verdade, nasceu de uma espécie de desmembramento do Instituto AOCP. O Instituto AOCP é bem mais conhecido, houve uma reformulação, vamos dizer, umas alterações na estrutura do Instituto AOCP, e desse desmembramento nasceu o Instituto Avalia. Só que se você for procurar os concursos realizados mais recentemente, organizados pelo Instituto Avalia, você vai ver que não são concursos, digamos, com todo respeito, claro, mas de maiores expressões. O Instituto Avalia, ele tem participado muito de seleções, de processos seletivos. Por exemplo, está em curso agora em 2026 um processo seletivo na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, é o Instituto Avalia. Um processo seletivo na FUNAI, que está também em curso agora em 2026, está em andamento, também é o Instituto Avalia. Mas grandes concursos de expressão, vamos dizer assim, de fato nacional, você não encontra o Instituto Avalia como a banca organizadora. Com todo respeito, tá? Sem desmerecer o Instituto Avalia. Nós temos, por exemplo, um concurso, pronto, para não ficar apenas em processo seletivo, concurso do IPES,
que é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, que está em andamento agora em 2026. É o Instituto Avalia, tá? Agora vamos lá. Já saiu o edital Polícia Penal do Rio Grande do Norte? Não, não saiu. Agora, professor, por que você aposta que virá a disciplina História do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos do Rio Grande do Norte? Porque nós tivemos, tá? Agora em 2026, inclusive a prova, se não me falha a memória, foi dia 31 de maio de 2026, o concurso público unificado no estado do Rio Grande do Norte, tá? Onde nós tivemos aí vários cargos de vários órgãos, né, disponibilizados, e foi o Instituto Avalia. Eu diria que talvez um dos maiores concursos que o Instituto Avalia foi a banca organizadora. E lá constava a disciplina História do Rio Grande do Norte e aspectos socioeconômicos ou geoeconômicos. Na realidade, o nome da disciplina dizia geoeconômicos. A História do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos, tá? Detalhe, como o Instituto Avalia, ele nasce de um desmembramento da banca AOCP, do Instituto AOCP, eu aconselho você, tá, a pegar questões do Instituto AOCP. Você não vai encontrar sobre a história do Rio Grande do Norte ou sobre a história de qualquer outro estado muitas questões ou questões do Instituto Avalia. Então, vamos apostar, e pelo que observei em algumas questões de Instituto Avalia, eles parecem manter ali a mesma linha, o mesmo perfil, o mesmo, vamos dizer, comportamento do próprio Instituto AOCP. Beleza? Show de bola? E eu trouxe hoje aqui para a gente analisar algumas questões de história do Rio Grande do Norte, aspectos do estado do Rio Grande do Norte, que algumas são do Instituto AOCP, outras foram adaptadas por mim. Eu trouxe aqui 6 questõezinhas, para falar a verdade, nesse tempo que nós temos hoje aqui, nesse alvivaço pela Tribo Concurso, 6 questões. Algumas são do Instituto AOCP, outras são adaptadas e uma nós temos da própria prova que o Instituto Avalia aplicou agora no concurso público unificado do Rio Grande do Norte. Beleza? Bora para cima? Bora para cima? Então, tá aí, História do Rio Grande do Norte, aspectos geoeconômicos, preparando você para a prova da Polícia Penal. A primeira questão que eu trago para você diz o seguinte: acerca da formação histórica do atual território do estado do Rio Grande do Norte. Eu aposto muito, tá? Eu aposto muito em questões seguindo ali a mesma linha, a mesma tendência, o mesmo perfil do Instituto AOCP, tá? Assinale a afirmativa correta. Bora lá. Com a implantação do sistema de capitanias hereditárias no Brasil por parte da coroa portuguesa na primeira metade do século XVI, eu vou parar bem aqui e vou te lembrar o seguinte: os portugueses, eles chegam ao Brasil em 1500, não é isso? A chegada lá de Pedro Álvares Cabral. Só que você lembra que de 1500 a 1532, Portugal não manifestou interesses em colonizar o Brasil. Só em 1532, Portugal muda de ideia, resolve iniciar a colonização do Brasil com a produção açucareira e 2 anos depois, em 1534, o que é que Portugal resolve fazer com o território do Brasil? Dividir em lotes de terra. Dividir em 15 lotes de terra, chamadas de quê? Capitanias hereditárias, não é isso? Isso é manjado, né? Esse assunto é manjado, né? Aí eu quero que você entenda o seguinte: a capitania, que viria a ser a do Rio Grande do Norte, ela primeiramente, eu vou botar bem aqui para tu, ó. Ela primeiramente, ela foi chamada, sabe como?
capitania. Por que eu estou economizando, hein? Se eu tenho aqui, ó, papel em branco, bem aqui, ó, aqui, ó. Ela, primeiramente, ela foi chamada de Capitania Rio dos Tamoios. Capitania Rio dos Tamoios. Depois ela teve a sua denominação alterada para Capitania Rio Potengi. Depois ela teve o nome alterado para Capitania do Rio Grande. Do Rio Grande. Esse Rio Grande, ele se refere exatamente ao Rio Potengi. Importantíssimo, inclusive, para o Rio Grande do Norte. Nas nossas videoaulas, que nós teremos quando você, né, der início pela Tribo Concurso, a sua preparação para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, a gente vai ver isso tudo bem bonitinho. Até que, finalmente, a capitania passou a ser chamada de Capitania do Rio Grande do Norte. Capitania do Rio Grande do Norte. Agora, olha que coisa curiosa. Cada capitania, ela foi entregue a um sujeito, né, chamado donatário. O donatário que teria a responsabilidade de vir para o Brasil, tomar posse da capitania e botar a capitania para funcionar, para produzir, para dar lucros. Só que a capitania do Rio Grande do Norte, ela foi realizada nela um processo interessante, que ela acabou sendo dividida em 2 lotes. Aí eu quero que você olhe para o mapa. Esse mapa aí, o que está pintado, colorido, são as capitanias, tá? Mas você pode perceber que por baixo das cores das capitanias, nós temos os atuais estados. Olha só que coisa curiosa, ó. Eu vou contornar aqui o atual estado do Rio Grande do Norte, ó. Aqui, ó. Veja só. Aqui, o que está contornado de azul é o atual estado do Rio Grande do Norte. Só que lá no século XVI, eram capitanias. Percebam que nós temos aqui, ó, 2 lotes de terra, 2 lotes de terra. Esse que eu vou pintar de verde, que está pintado de roxo, e esse outro que eu vou pintar, eu vou botar um vermelhinho aqui, ó, que está de laranja, ó. Olha que coisa interessante, ó. Pode perceber que esse verde é um lote e esse vermelho é um segundo lote. É uma capitania chamada Capitania do Rio Grande do Norte, mas que foi dividida em 2 lotes. Esse aqui eu vou pintar de roxo mesmo. Ó, pode perceber, ó, Rio Grande do Norte, 1, ó. E esse que tá de laranja, Rio Grande do Norte, ó, 2. Foi um caso específico que aconteceu, onde a coroa portuguesa pegou uma capitania, Rio Grande do Norte, e dividiu em 2 lotes. Esse primeiro lote, ele foi entregue a um cara chamado João de Barros. João de Barros. E esse segundo lote foi entregue a um sujeito chamado Aires Cunha. Aí, professor, então, a capitania do Rio Grande do Norte, ela acabou tendo 2 donatários. Você pode dizer isso sim. Ela foi dividida. Aqui é toda a capitania. Agora é o que eu estou contornando aqui de preto, ó. A capitania, ó.
E ela foi dividida em 2 lotes. Um lote foi entregue a esse cara e um outro lote foi entregue a esse cara. Bora ver o que a questão pede de nós. Até aqui, o item A tá correto, não tá? Tá. Aí ele continua dizendo assim: a capitania do Rio Grande do Norte acabou sendo dividida em 2 lotes. Lote Rio dos Tamoios e lote Rio Ponteji. Nananina. Nananina. Era lote 1 e lote 2. Tá aqui, ó. 1 e 2. Tem essa história. Esses nomes que ele está citando aí eram os nomes que um dia foram usados para denominar o nome da capitania. Começou sendo chamada Capitania Rio dos Tamoios. Depois mudou de nome para Capitania Rio Ponteji. Depois mudou para Capitania do Rio Grande. Para depois mudar para a Capitania do Rio Grande do Norte, que acabou sendo dividida em 2 lotes. Esses lotes não tinham nome, não. Era lote 1 e lote 2. Então, A está errada. B. O território que corresponde ao atual estado do Rio Grande do Norte. Aí vamos lá. Bora ver o território do atual estado do Rio Grande do Norte. Eu vou contornar o que hoje é o estado do Rio Grande do Norte. Hoje aí, o estado do Rio Grande do Norte é só o que eu contornei de azul, né? Pertencia, na realidade, ao território da antiga capitania de Pernambuco. Me diga o que é que tem a ver aí. Olha só onde está no mapa a capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco é essa que está azulzinha clara aqui, ó. Tem nada a ver. Agora, eu posso dizer sim, que o atual território do Rio Grande do Norte, ele pertencia a um pedaço, ó. Presta atenção, esse pedaço aqui está em qual capitania? Lote 1 da capitania do Rio Grande do Norte. Esse pedaço bem aqui, do atual estado do Rio Grande do Norte, pertencia ao quê? Ao lote 2 da capitania do Rio Grande do Norte. E perceba que bem aqui, ó, tem um pedaço do atual Rio Grande do Norte, ó, que pertencia à capitania de Itamaracá. Tá? Então, o item está o quê? Falso. Tem nada a ver em dizer que o território que hoje é o estado do Rio Grande do Norte pertencia à capitania de Pernambuco. C. Os 2 lotes nos quais foi dividida a capitania do Rio Grande do Norte no século XVI foram entregues, um a João de Barros, outro a Aires Cunha. Tá aqui, bebê, ó. Primeiro lote, João de Barros. Segundo lote, Aires Cunha. Então, é a resposta da questão. Item C de cururu. Cururu, sapo, né? Sapo bem grandão. Show de bola? Show de bola. Bora ver o item D. O termo Rio Grande, atribuído à capitania do Rio Grande do Norte, se refere ao rio Mossoró. Não. O termo Rio Grande se refere ao rio Potengi. Potengi. Que quando a gente estiver estudando de fato essa disciplina, nós vamos ver a importância do rio Potengi no início da colonização desse território que hoje é o estado do Rio Grande do Norte. Falso. Item E. Devido ao desenvolvimento da indústria salineira, a capitania do Rio Grande do Norte foi uma das que prosperaram no Brasil colonial do século XVI. Para começar, a colonização do Brasil no século XVI começou com produção açucareira. Começou com as grandes fazendas, os grandes engenhos de cana, sobretudo nessa área que eu vou pintar de vermelho aqui para você, ó. No litoral que ia da capitania de Pernambuco até a capitania
de São Vicente, onde hoje é São Paulo, ó, a colonização, de fato, no século XVI, ela praticamente ficou restrita a essa estreita faixa de terras aí, entre Pernambuco e São Vicente, com a produção açucareira. E eu vou dizer mais, das 15 capitanias que foram criadas pela coroa portuguesa, só 2 prosperaram. Pernambuco e São Vicente. Aí os motivos não nos interessam agora. Essa capitania do Rio Grande do Norte não prosperou. Muito menos em virtude de indústria salineira. Quando a gente fala de indústria salineira, a extração de sal, hoje é uma das principais atividades econômicas do estado do Rio Grande do Norte, não tenha dúvida. Mas no século XVI, as 2 capitanias que prosperaram foram Pernambuco e São Vicente. O item E está falso. Bate aí um printzinho dessa questão e embora, como dizia a vovó, bem ligeirinho, igual o coice de bacurim, para a segunda questão. E olha o que é que diz a segunda questão. Exatamente sobre a extração de sal no litoral do Rio Grande do Norte. Ó. Acerca da extração de sal no litoral do Rio Grande do Norte. Analisa as afirmativas abaixo. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde o século XVI, que a gente observa portugueses rondando ali o litoral da capitania do Rio Grande do Norte, explorando sal, principalmente ali nas proximidades de onde hoje nós temos Macau, município de Macau, e o município de Areia Branca. Areia Branca. Onde hoje ficam esses 2 municípios, desde o século XVI, a gente vê sim a presença de portugueses rondando ali, realizando exploração de sal. Uma coisa interessante é que os indígenas já praticavam a retirada de sal. Essa brincadeira de extrair sal do mar, da água marinha, isso não era novidade não. Os indígenas praticavam isso, principalmente, né, na foz dos rios, no encontro dos rios com o mar. O item 1 diz assim: no início do século XVI, os portugueses iniciaram a extração de sal no litoral do Rio Grande do Norte, nas proximidades de Mossoró. Aí lascou. Não. O início, os primeiros relatos que nós temos de exploração de sal no Rio Grande do Norte se dá onde hoje nós temos Macau e Areia Branca. O item está falso. 2. A partir do século XVIII, com a organização das oficinas de carne de sol, foi que a extração salineira entrou no período de expansão no Rio Grande do Norte. Bora lá. No século XVIII, tá? Os anos de 1700 e alguma coisa, foi quando a atividade, tá, de fabricação de charque. O que é charque? Charque é quando você pega o boi, criado, né, na pecuária, mata e a sua carne vai ser transformada em quê? Carne seca, que no Nordeste, né, a gente costuma chamar de carne de sol, onde eles pegam a carne e beneficiam. Eles salgam. Para que salgar a carne? Para que o sal que você bota na superfície da carne, ele chupe, ele sugue a água do interior da carne. Essa água vai para a superfície da carne, aí eles botam no sol para fazer o resto do serviço, para evaporar. E aí surge a carne seca. Inclusive, né, essa invenção, ela não é genuinamente do Rio Grande do Norte, ela é cearense. As primeiras, né, oficinas de fabricação de charque, que a gente chama de charqueadas, teriam surgido em Aracati, no litoral do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte, no século XVIII, se destacou também muito pela produção de charque. E aí, para eu fabricar o charque, eu preciso de sal. E é exatamente, ó, a partir do século XVIII, com a organização das oficinas de carne de sol, que é o charque,
E como é o nome dessas oficinas, desses locais onde acontecia o beneficiamento dessa carne e a transformação dela em charque? Charqueadas. Charqueadas. Foi que a extração salineira entrou no período de expansão no Rio Grande do Norte. Tanto é que as maiores charqueadas, não só no Rio Grande do Norte, mas no Ceará, elas estão localizadas aonde? Elas estão localizadas no litoral. Verdadeiríssima. Terceira, até a segunda metade do século XX, a extração de sal no Rio Grande do Norte era monopólio governamental. Deixa eu explicar isso aqui para você, tá? Deixa eu explicar isso aqui para você. Para ser mais exato, tá? Para ser mais exato, até ali, na primeira metade do século XX, o governo do Rio Grande do Norte, ele fez com que a extração do sal no território Rio Grande do Norte, né, do Rio Grande do Norte, no território potiguar, ele fosse monopólio da autoridade do governo. Só lá no século XIX, no século XX, tá, foi que um governador do Rio Grande do Norte, tá, que na época era chamado de presidente, um cara chamado Ferreira Chaves, ele acabou com esse monopólio e ele passou a permitir que empresas privadas passassem também a realizar a extração do sal no Rio Grande do Norte. Mas o que diz aí, ó, deixa eu aumentar para tu, ó. O que diz aí na terceira questão tá correto. Até ali, meados do século XX, o governo mantinha para si, tá, o monopólio da extração do sal norte rio-grandense, tá? E o que é que o governo fazia? O governo, ele concedia essa exploração a algumas empresas, ele concedia a algumas companhias mediante a cobrança, como se fosse royalties, como a gente chama hoje, tá? E a partir do governo de um cara chamado Ferreira Chaves, foi que esse monopólio, ele foi o quê? Ele foi extinto. E aí a extração de sal passou, né, a poder ser feita por empresas privadas. Então, o que diz aqui a afirmativa 3 está correta. Show de bola? Então fica 2 e 3, item B de bebezinho. Bora para a próxima. Questão de número 3 diz o seguinte: na história do Rio Grande do Norte, nomes como de Manuel Brandão e Joaquim Fagundes José Teófilo estão associados, estão ligados a você que vai fazer qualquer prova, tá, de história do Rio Grande do Norte, mande tatuar o nome de Manuel Brandão e de Joaquim Fagundes José Teófilo no seu braço. Por quê? Eu vou lhe dizer, ó. De 1500 até 1822, o Brasil pertenceu a Portugal. O Brasil foi colônia de Portugal. Que é a mesma coisa de dizer que Portugal mandou na gente, né? Dizer que o Brasil foi colônia de Portugal, dá no mesmo. É o mesmo que dizer que de 1500 a 1822, o Brasil teve um dono. E esse dono se chama Portugal. Somente em 1822, o Brasil conquista a sua o quê? Independência. O Brasil meio que deu um chute na bunda de Portugal e a partir de 1822 se torna um país o quê? Independente. Mas se engana quem acha que depois que o Brasil se tornou independente, o Brasil adotou a república como forma de governo. Não. Nós não vamos ter, a partir da independência, essa história de presidente da república eleito pelo povo, com mandato temporário, de jeito nenhum. Em 1822, foi implantado no Brasil uma monarquia que aqui, né, nos próprios livros de história do Brasil, a gente costuma chamar de império, mas na mesma coisa, tá?
império. Aí, professor, quer dizer que depois da independência a gente passou a ter monarquia. O Brasil passou a ser governado por reis? Foi, que a gente chama de imperador. Aí veio Dom Pedro I, veio Dom Pedro II, e até quando, professor? Até 1889. Em 1889, aí não vem ao caso falar agora, tá? Alguém, isso tem a ver também, né, com os interesses dos grandes cafeicultores lá da região sudeste, alguém resolveu derrubar o imperador. Olha, Dom Pedro II era o nosso imperador, o nosso rei naquele momento. Ele foi derrubado, e não só Dom Pedro II foi derrubado, mas a própria monarquia foi derrubada, e em 1889 foi proclamada a República. E assim é até hoje. Só a partir de 1889 é que nós teremos, né, no Brasil, a figura dos presidentes da República. Começa lá com Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, depois vem Prudente de Moraes e até os tempos atuais. Tudo bem que nós passamos por momentos de ditadura. Só que a ditadura, ela não é uma forma de governo. A ditadura foi uma distorção da nossa república, onde os nossos presidentes, né, se tornaram autoritários, ditatoriais e tal. Mas durante a ditadura, no Brasil, por exemplo, de 1964 a 1985, nós não deixamos de ser república. A forma de governo continuou sendo a república. E daí, professor, por que você está fazendo esse arrudeio todinho? Esses caras que estão citados na questão são os grandes nomes defensores da República, da proclamação da República no Rio Grande do Norte, em 1889, tá? O Manuel Brandão, por exemplo, né? Ele é considerado um dos criadores de um jornal chamado Jornal Jaguarari. Jaguarari. Ele funda esse jornal lá em 1851. E já era um jornal que defendia as ideias o quê? Republicanas. O Joaquim Fagundes José, que você está vendo aí, Teófilo, ele foi um dos fundadores de uma revista conhecida como Revista Miguelinho. Ele funda lá em 1874, com outros nomes, e que já era uma publicação, já era uma revista que defendia as ideias republicanas lá no Rio Grande do Norte. Pois esses dois caras são dois dos principais nomes defensores da proclamação da República no Rio Grande do Norte. Não apenas no Rio Grande do Norte. Proclamação da República no Brasil. Mas em cada, né, uma das províncias, na época a gente não chamava os estados de estados, a gente chamava de províncias, né? Província do Ceará, província de Pernambuco, província do Rio Grande do Norte. Em cada província tinha lá os seus grandes nomes, os seus grandes defensores da proclamação da República. No Rio Grande do Norte, os que mais se destacaram foram esses aí. Temos outros como João Avelino, Pedro Velho de Albuquerque, mas a questão está citando esses dois aí, eu vou direto ao item correto, é o item C. O nome deles, eles estão ligados a quê? A defesa dos ideais republicanos na província Norte Rio-Grandense. Show de bola? Show de bola. Bate aí o teu printzinho e vambora para a próxima questão. Questão de número 4 fala sobre a capital Natal, que diz assim: o período que se estende da segunda metade, que era para ser um da, né, ó, da segunda metade do século XIX até pelo menos as 3 primeiras décadas do século XX,
foi um momento em que aqueles que faziam parte das elites políticas e sociais da capital, Natal, traçavam planos que acabaram por modificar a feição da cidade, modernizando-a a partir de obras como... Aí eu vou parar bem aqui e deixa eu te contar uma coisa. É talvez um dos temas mais batidos em provas de história do Rio Grande do Norte. Seguinte, olha como ele diz bem aqui, ó. Segunda metade do século quê? 19. Bora lá. Século 19 vai de 1801 a 1900, né? O século 20, ele vai de 1901 ao ano 2000. Pois olha o que é que eu quero que você nunca mais esqueça para fazer prova de história do Rio Grande do Norte. Por volta de mais ou menos 1870, e isso é o quê? Segunda metade do século XIX. Até mais ou menos 1930. Por isso que ele diz bem aqui, ó. Por isso que ele diz bem aqui, ó. Até as 3 primeiras décadas do século XX. Natal está se modernizando. E quer que eu te diga uma coisa? Guarde. Da segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Isso não está acontecendo apenas em Natal. Isso está acontecendo em várias capitais brasileiras. Natal, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro. O que, professor? Essas capitais estão passando por um processo de modernização, de urbanização, de embelezamento, de aformoseamento, onde se pretendia fazer com que essas cidades se aproximassem no seu estilo de vida cotidiano, na sua cultura, na sua arquitetura, se aproximassem, sabe de quem? Paris, capital francesa. Nesse período, da segunda metade do século XIX até a primeira metade do XX, se você perguntasse a qualquer pessoa no mundo, ei, qual é a cidade mais chique, bela? Qual é a cidade símbolo de modernidade, símbolo de progresso? Qual é a cidade que todas as outras deveriam imitar? Chique. A resposta seria Paris. Paris, né? França, né? Era o exemplo de civilidade que se queria imitar. Se você viesse a Natal, Fortaleza, Recife, a Rio de Janeiro, você ia perceber nesse momento, da segunda metade do século XIX, a primeira metade do XX, que a cultura francesa, o modo de vida francês estava simplesmente entranhado no comportamento cotidiano da sociedade dessas capitais, sobretudo entre as elites. Aí elas começam a promover um processo de modernização, de embelezamento, de aformoseamento para se parecer com Paris. Nessa época, todo mundo queria aprender a falar francês. Nessa época, as mulheres da sociedade, da elite de Natal, de Fortaleza, de Recife, queriam usar roupas francesas, sapatos franceses, perfumes franceses. A arquitetura das casas das elites foi transformada. Até o nome das lojas nos centros comerciais de Recife, de Fortaleza e de Natal, lojas passaram a adotar nomes franceses. E isso tem um nome. Esse período onde várias capitais brasileiras estavam passando por esse processo de modernização, urbanização, embelezamento, aformoseamento, no sentido de
se aproximar da cultura francesa, tem um nome. Natal viveu isso fortemente, Fortaleza viveu isso, Recife, Rio de Janeiro. Como é o nome? Belle Époque. Tem gente que chama de Belle Époque, tem gente que chama de Belle Époque. Tanto faz como tanto fez. Tu não vai fazer prova oral, a prova é escrita. Aí o enunciado continua dizendo assim, ó. Algumas obras nesse sentido foram, né, realizadas em Natal. É nesse momento que surge, ó, o Teatro Carlos Gomes. Só quem conhece Natal sabe a beleza desse teatro. A Ponte de Igapó. A abertura de estradas de rodagem. Calçamento nas ruas. Interessante que isso se parece muito também com o que acontecia em Fortaleza, capital do Ceará. Fortaleza viveu a Belle Époque também muito intensamente. Água encanada, iluminação a gás carbônico. Impressionante como foi um período em que essas capitais, como Natal, passou por esse processo de modernização, de urbanização, de embelezamento. Construção de jardins, entre outras ações modernizantes. Esse período é conhecido como Belle Époque. Item B de Bzinho, resposta da quarta questão. Bate o teu printzinho aí e vamos para a quinta questão. Tá? A quinta questão é uma questão que os, né, habitantes do Rio Grande do Norte, os naturais do Rio Grande do Norte, sobretudo de Mossoró, têm um grande orgulho em contar, né? Bora lá. Primeira metade do século XX, sobretudo ali, década de 20 para a década de 30, foi um período, né, em que o Nordeste, sobretudo o sertão do Nordeste, foi aterrorizado, né, pelo banditismo social. Grupos de nômades, armados, que viviam invadindo cidades, invadindo comércios, saqueando comércios. Eles viviam uma vida marginal, tá? Invadindo cidade, invadindo comércios, armazéns, saqueando, roubando, matando. E a história social costuma atribuir a entrada de pessoas nesses bandos, nesses grupos, às circunstâncias vividas no sertão nordestino na primeira metade do século XX, na República Velha, né, na famosa República Velha. Muitos dizem que por viverem uma vida miserável, viverem uma vida de exploração diante dos grandes fazendeiros, né, os coronéis, como eram chamados os grandes fazendeiros lá na República Velha, exploração, miséria, seca, acabavam se entregando a uma vida marginal, a uma vida de banditismo. Aí formavam grupos armados e simplesmente era meio que o fazer justiça com as próprias mãos, invadindo fazendas, invadindo comércios, invadindo armazéns. E eu estou falando dos famosos o quê? Cangaceiros, tá? E quando se fala em cangaço, não tem como não citar diretamente a figura de um sujeito chamado Virgulino Ferreira. Ferreira, o famoso Lampião. Lampião. Nascido em Pernambuco, tá? Por favor. Em uma cidade chamada Serra Talhada, tá? Outra coisa, se engana quem acha que foi o Lampião que deu início à prática do cangaço. Não. A prática do cangaço ela já vinha desde o século XIX. E o Virgulino, inclusive, o Lampião, ele entrou num bando que já existia e que já era liderado por outro cara conhecido como Senhor Pereira. E dizem que o Lampião aderiu ao grupo do cangaceiro Senhor Pereira por volta de 1919. Por volta de 1919. E com a morte do Senhor Pereira,
o Lampião acabou se tornando o líder daquele bando, daquele grupo. Mas nós tínhamos atuando ali, na República Velha, né, primeira metade do século XX, vários grupos de cangaceiros pelo Nordeste. Só que aí, bebê, quando o Lampião assumiu o grupo, que era liderado pelo senhor Pereira, aí, sem dúvida alguma, o grupo de Lampião se tornou o mais terrível, o mais temido, o mais atuante de todos. E o que deu mais trabalho para as autoridades capturar. Lampião foi morto em 1938, numa cidade chamada Poço Redondo, em Sergipe, às margens do Rio São Francisco. E daí? Onde é que eu estou querendo chegar? A cidade de Mossoró, em 13 de junho de 1927, foi atacada pelo bando de Lampião. E a cidade, na época, ela tinha um prefeito. Na época não se chamava de prefeito, na época se chamava de intendente. O intendente, ele correspondia, né, o que hoje corresponde à figura de um prefeito. E o nome dele era Rodolfo Fernandes. Rodolfo Fernandes. E simplesmente Rodolfo Fernandes mandou que as mulheres e crianças evacuassem a cidade, tá? E simplesmente disse: nós vamos resistir ao ataque de Lampião. Dizem que nesse dia, 13 de junho de 1927, o bando de Lampião invadiu Mossoró com cerca de 70 homens. Cerca de 70 homens armados até os dentes invadiram Mossoró, tá? E foram recebidos por cerca de 150 mossoroenses. Muitos, a própria população, os homens de Mossoró, armados, muitos armados inclusive com foice, com facão, resolveram resistir e conseguiram expulsar o bando de Lampião. Dizem algumas fontes, né, que o Lampião ele invade com cerca de 70 homens. E depois do dia inteiro de batalha, ele deixa Mossoró com cerca de 5 homens. Ou seja, é a grande, né, glória de Mossoró. Mossoró celebra todos os anos, inclusive, o 13 de junho de 1927, como o dia em que Mossoró resistiu ao ataque de Lampião. E Mossoró entrou para a história, né, como a cidade nordestina que conseguiu expulsar o bando de Lampião. Vamos lá. O termo contemporâneo, novo cangaço, interessante, né? Hoje, existe uma prática criminosa que acontece muito, né, no interior do Nordeste, né? Sobretudo no interior do Nordeste, onde bandos armados sitiam cidades, chegam a sequestrar, por exemplo, parentes de gerentes de banco, agências de banco, Banco do Brasil, Banco do Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, sequestram e simplesmente obrigam, né? Levam o gerente até a agência para abrir o cofre e para roubar o banco. E muitas cidades, elas são sitiadas literalmente, eles bloqueiam os acessos das pequenas cidades para que dificulta a entrada. Muitas cidades do interior do Nordeste não tem um aparato policial. O aparato policial mais próximo fica a 70 quilômetros, 50 quilômetros. Eles queimam, né, caminhões na estrada, bloqueando o acesso e tocam o terror na cidade. Você já deve ter visto essa imagem inúmeras vezes. Usam a própria população como escudo humano nas suas fugas. E essa prática ela é conhecida, né, hoje como novo cangaço. Aí bora lá. O termo contemporâneo, novo cangaço, refere-se a uma forma de crime organizado
caracterizada pela invasão e controle de cidades, sobretudo pequenas cidades do interior, do sertão, com o objetivo principal de roubar bancos e empresas responsáveis por transporte e custódia de valores, né? Empresas aquelas de carro forte, né? É uma evolução da atuação dos cangaceiros históricos, adaptada aos tempos modernos, só que com o uso de tecnologia e de armas muito mais modernas. Acerca do assunto, analise as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. No dia 13 de junho de 1927, o dia 13 de junho de 1927 é uma data emblemática na história do Rio Grande do Norte, sobretudo para o município de Mossoró. Naquela data, o município seria atacado pelo bando do temido Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, até aí correto, que realizou um dos maiores massacres a uma das cidades tomadas pelo seu bando no sertão nordestino. Tá errado. Tá errado. Lampião não tomou Mossoró, Lampião não promoveu o massacre, pelo contrário, passou foi vexame. Passou vergonha. Passou vergonha, tá? Inclusive a derrota do bando de Lampião em Mossoró é considerado um marco na história do seu bando. A história de Lampião no cangaço, ela se divide em antes da sua tentativa de tomar Mossoró, de atacar Mossoró, e depois. A partir dali, ele passa a atuar mais lá para a banda da Bahia, de Alagoas e de Sergipe, onde ele acabou morto. Inclusive, essa derrota dele em Mossoró é considerada a primeira derrota do bando de Lampião, desde quando ele entrou no cangaço. Tá? Então, o item tá errado. Show de bola? Show de bola. Bora pra cima. Bora pra cima. Tática comum adotada nos dias atuais, o sequestro de gerentes de agências bancárias ou de seus parentes já era utilizada pelos cangaceiros do século passado. Lampião, inclusive, agiu assim, sequestrando o sogro do gerente do Banco do Brasil de Mossoró e ameaçando o intendente da cidade, Rodolfo Fernandes, por meio de cartas, ameaçando atacar Mossoró caso não lhe fosse pago um valor como resgate. Pois se eu te disser que Lampião fez isso. Essa história do novo cangaço, que sequestra parentes de gerentes de banco, para que o gerente vá até a agência, abra o cofre, entrega o dinheiro, não é que o Lampião fez isso. É verdade o que está sendo dito no item 2. O Lampião, ele sequestrou, em 1927, o sogro do gerente da agência do Banco do Brasil de Mossoró. E começou a ameaçar o prefeito de Mossoró, que na época chamava intendente, Rodolfo Fernandes. Só que eles não arregaram. O intendente disse, nós vamos para cima, nós vamos enfrentar Lampião, nós não vamos ceder às ameaças de Lampião. Não vamos. Mandou evacuar a cidade de mulheres e de crianças e cerca de 150 homens mossoroenses, heróicos, resistiram à invasão de Lampião. O item 2 está correto. 3. Diz o seguinte, as autoridades de Mossoró decidiram enfrentar o bando de Lampião. É o que eu estou dizendo até agora, né? O então intendente do município, Rodolfo Fernandes, ordena a evacuação de mulheres e crianças, né? Para o risco de um massacre a mulheres e crianças ser menor, permanecendo a resistência armada dos homens dispostos a lutar. Em algumas horas de combate, impõe a primeira derrota por levante popular a Lampião. E essa é uma das, vamos dizer, maiores honras e orgulhos do povo mossoroense, ter conseguido derrotar Lampião e botar Lampião para bater em retirada. O item 3 está correto, é a resposta da questão afirmativa 2 e 3, 2 e 3, item D de dia, não é isso? Isso. Inclusive, deixa eu te contar,
Nesse concurso unificado, agora do Rio Grande do Norte, que eu citei no começo aqui do nosso momento, que a banca foi o Instituto Avalia, caiu uma questão sobre a resistência de Mossoró ao ataque de Lampião. Tá? Então, bora para a, como dizia a vovó, derradeira questão. Diz o seguinte, questão 6. Em 2024, o PIB do Brasil alcançou 11,7 trilhões. Isso significou um crescimento de 3,4% frente ao de 2023. Até aqui nada me interessa, tá falando é do PIB do Brasil em 2024, tá? Nós já tivemos, inclusive, recentemente a divulgação do IBGE do PIB do Brasil 2025, tá? Já em relação ao PIB das unidades federativas do Brasil, os estados, né, e o Distrito Federal, os dados mais atualizados divulgados pelo IBGE são referentes a 2022. Fato. O que nós temos sobre o PIB dos estados brasileiros e do Distrito Federal, né, das unidades federativas, é referente a 2022, tá? E eu quero que você coloque aí o PIB do Rio Grande do Norte, que é a soma, né, de tudo que se produz em bens e serviços, né, nos 3 setores da economia, o setor primário, né, que é o agropecuário, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o setor de serviço. Em 2022, que é o que nós temos de mais atualizados, do Rio Grande do Norte ficou em 93,82 bilhões de reais. E mais importante do que esse número é você lembrar que esse número representou um crescimento de 4,1% em relação a 2021. É sempre comparando com o ano que? O ano anterior, tá? E esse crescimento, guarde, foi o quarto maior crescimento do Nordeste. O PIB do Rio Grande do Norte, ele só não teve um crescimento, estou falando de crescimento, 4,1%, maior do que o do Piauí, do que o da Paraíba e do que o da Bahia. O Rio Grande do Norte teve o quarto maior crescimento em 2022. Outra coisa, esse PIB do Rio Grande do Norte, agora estou falando do valor total, tá? Ele é o quinto maior PIB do Nordeste. Quinto maior PIB do Nordeste, tá? Show de bola? Show de bola. E vamos lá. Vamos ver o que é que a questão quer. Simples. A região Nordeste, como um todo, apresentou uma alta no seu PIB de 3,6% em relação a 2021. Olha que coisa incrível, ó. O crescimento do PIB do Rio Grande do Norte foi maior do que a média, ó, do crescimento do PIB nordestino. Ó. Os dados mais atualizados que nós temos mostram isso, tá? Aí, em relação ao ano 2021, no que se refere ao estado do Rio Grande do Norte, houve em 2022, então ele quer que você marque de quanto foi o crescimento da economia. Quando eu digo crescimento do PIB, é a mesma coisa de falar crescimento da economia, tá? Crescimento da economia. No Rio Grande do Norte foi, como eu disse aqui, ó, 4,1%. Item C de cururu, sapo bem grandão. E é claro, né? Como se trata de números divulgados pelo IBGE, o que nós temos mais atualizado é esse. Claro, o edital ainda não foi publicado, a banca está definida, tá, mas o edital da Polícia Penal do Rio Grande do Norte ainda não foi publicado. Ninguém sabe, né, mas está batendo a porta, está bem próximo, você pode ter certeza disso, e se até lá, esses números serão atualizados. E você fique tranquilo que durante nossas, né,
aulas sobre história do Rio Grande do Norte, sobre os aspectos geoeconômicos, geopolíticos e tudo referente ao Rio Grande do Norte, que a banca vier a cobrar, nós traremos o que tem de mais atualizado para você. Inclusive, antes de me despedir, deixa eu te falar, tá? Aqui foi só uma palhinha de como será, tá? A nossa didática, o nosso desenrolar dessa disciplina, História do Rio Grande do Norte e conhecimentos, né, aspectos geoeconômicos, tudo sobre o Rio Grande do Norte que a banca, porventura, vier a colocar no seu edital. Nós veremos de maneira bem didática, de maneira bem leve, suave, tanto a teoria como a resolução de questões. E se você já quiser adquirir, já quiser iniciar, e deve, tá? E não tiver ainda adquirido o super curso online Tribo Concurso para sua preparação para a Polícia Penal, dá uma olhadinha aí, ó. Aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code. Fala com a galera que está de prontidão para te receber com o maior prazer do mundo, te explicar bem direitinho o que tu faz para adquirir o que tem de melhor na tua preparação para esse concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, tá? O edital está batendo a porta, não perde teu tempo não, faz esse investimento que não é lá, tá? Dos mais sacrificiosos, se nem se essa palavra existe, tu vai ver quando entrar em contato com a galera Tribo Concurso, que é uma coisa bem acessível, bem democrática, porque essa é a intenção, tá? Não apenas a questão financeira importa para a galera Tribo Concurso, mas também a satisfação de ter o maior número possível de aprovados nos concursos públicos e que você possa dar testemunho. Fui aprovado e quem muito cooperou com a minha aprovação, quem muito ajudou na minha aprovação, foi a galera Tribo Concurso. Tu vai ter o que há de melhor em videoaulas atualizadas, em videoaulas, inclusive, tá? Qualquer atualização necessária que venha a ser anunciada pela banca, a Tribo Concurso vai te oferecer material didático de primeira qualidade, uma equipe de professores que dispensa comentários, tá? Tudo 100% atualizado e, o mais importante, totalmente focado e direcionado para a banca. Porque muitas vezes tu tá estudando coisas que aquela banca jamais cobrará. E aí tá perdendo o teu tempo. Tu tem que otimizar o teu tempo e a tua preparação. Beleza? Então, cheiro do lavor e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!